Olá pessoal, nessa semana então a gente vai começar a estudar agora como que a gente consegue observar os desempenhos, como que a gente começa a definir alguns critérios para a gente começar a avaliar sistemas, né? E nesse caso sistemas de controle. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente vai ter que colocar algumas entradas que são muito bem definidas. E com essas entradas bem definidas, a gente consegue observar as respostas e também definir critérios olhando essa resposta, né? Se ela tem um desempenho adequado, né? Se ela atinge o desempenho que a gente quer. Então vamos ver quais são essas entradas, né? Que são chamadas entradas padrão. Quando a gente quer avaliar esse sistema, então, a gente vai colocar nesse sistema uma entrada muito bem definida. Porque como que eu iria comparar, né, sistemas diferentes colocando entradas diferentes? A gente precisa colocar sempre a mesma entrada para a gente observar a resposta, né, desses sistemas, né, e eliminar a interferência da entrada, né? Se eu coloco a mesma entrada em diferentes sistemas, eu observar a resposta desses diferentes sistemas, eu estou observando a melhor, né, qual é o melhor desempenho dentre esses sistemas. Então a gente começa a comparar sistemas, né, quando a gente faz uma padronização da entrada, ok? Então a gente vai ver algumas dessas entradas, né, que são utilizadas para avaliar os sistemas, e são essas daqui que estão aqui embaixo, né? Então impulso, degrau, rampa, parábola e senoide. Vou passar uma por uma para a gente entender, né, como que é. Eu vou falar a parte teórica aqui para vocês e no próximo vídeo a gente vai para o MATLAB para ver alguns códigos lá, como plota elas e tudo mais, ok? Então, a entrada padrão, como eu falei, ela serve principalmente, né, para fazer essa comparação entre sistemas, mas também, né, para avaliar um sistema específico de controle. A gente vai fazer isso bastante, principalmente utilizando a entrada degrau. Então, quando a gente for avaliar um sistema de controle, a gente vai botar a entrada degrau lá, e aí a gente vai olhar a resposta e definir se ela atingir um critério de desempenho ou não, ok? Então, a gente vai ver muito, eu quero que vocês aprendam todas, claro, porque a gente vai ver todas ali, né, para que serve, mas a entrada degrau vocês vão ver que é a mais importante, né, que a gente utiliza mais. E a senoide é a entrada que a gente utiliza em resposta à frequência. Então, na verdade, a senoide ela até é um caso à parte, porque ela tem um estudo em cima dela, né, muito mais abrangente, dá para a gente tirar muitas conclusões utilizando a entrada senoide, tá? A entrada seno. Então, a primeira delas é a entrada impulso. A entrada impulso, ela é definida matematicamente pelo delta de Dirac, né? Esse delta de Dirac ele é definido como igual a zero praticamente em todo o espaço de tempo ali, né, em todo o eixo x, ele é definido como zero. Apenas no tempo zero aqui que a gente está vendo, né, que a gente tem essa tendência para o infinito. Então, em todos os outros pontos ele é definido igual a zero, e apenas no ponto x igual a zero que ele tende para o infinito, né? A gente tem essa definição aqui. E essa característica, né, ela é definida também uma integral, né? Essa integral do delta de Dirac, ele é igual a 1, ok? Isso daqui a gente consegue lá em EDO, né? Eu acredito que vocês devem ter visto alguma coisa quando vocês aprenderam EDO. E a transformada de Laplace dele, por conta dessa integral aqui, né? A transformada de Laplace dele é igual a 1, ok? É basicamente, né, para a gente ter uma definição, né, de uma martelada, matematicamente falando, né? Quando a gente tem uma martelada, né, a gente tem essa definição aí que é uma definição de uma entrada impulso.
Não sei se vocês fizeram isso em ASD, não sei se vocês têm isso, tá? Porque ainda estou me familiarizando, né, com todas as disciplinas ali. Mas quando você quer fazer uma análise dinâmica de uma barra, né, uma viga, alguma coisa até, né, um outro sistema mais complexo, você pode fazer a análise de impacto, né? Essa análise de impacto é definida, né, como um impulso aí matematicamente, ok? Tem como a gente definir o delta de Dirac como uma função aí de A, né, que é definida, né, por essa equação aqui. E quando o A diminui, né, tu veja que quando o A está diminuindo, ele faz exatamente essa tendência aqui para o infinito, né, fechando no ponto x igual a zero, aqui, né, no tempo igual a zero. Então veja que é interessante, né, que essa função ela sempre tem integral igual a 1. Então ela define muito bem, né, como o delta de Dirac se comporta para quando o a tende para zero. Né? Quando o a tende para zero, isso aqui vai tender para infinito e a integral vai ser igual a 1, sempre. Ok? Depois eu posso até disponibilizar um arquivo lá do MATLAB que ele faz essa funçãozinha aqui, tá? Dá para vocês darem uma brincada lá com os valores de A. A segunda entrada padrão é a entrada degrau, que é, como eu falei, a mais importante, né? E ela é definida para tempos menores que zero, né? E para um tempo maior ou igual a zero. Então veja, quando a gente tem o tempo menor que zero, ele vai ser zero. Então para trás daqui é como se, né, fosse tudo zero aqui. E aí quando dá o tempo zero, inicia o tempo zero, ela é igual a 1. Ok? Então é como se fosse um degrau mesmo, né? Você está zero ali e de repente subiu um degrau, né? Que é igual a 1. Ok? E essa função, a transformada de Laplace dela, ela é igual a 1 sobre S. Vocês vão começar a perceber um padrão, né, na próxima entrada, que a gente vai estar sempre fazendo, né, uma divisão por S. Aqui a gente está 1, aí a gente dividiu, né, 1 sobre S. Agora a entrada rampa, né, a gente está dividindo de novo, ó, S quadrado, viram? E o que ela é? Ela vai ser zero, né, para tempo menor que zero, e ela vai ser igual a t para t maior ou igual a zero. Né? Então ela é uma linha, ela é uma reta, né, na diagonal aqui do nosso plano t e amplitude, né, o tempo e amplitude. Então veja que ele tem essa t igual a t, né? Então a gente tem uma reta que é sempre correspondente, então 5 vai ser 5, né? 10, a amplitude vai ser 10, e assim por diante, né? T igual a T. Uma reta aqui diagonal, né? Bem na nossa diagonal. E isso, na transformada de Laplace, né? A gente está dividindo por S de novo. Então, lembrando, né? 1 sobre S quadrado. É a entrada rampa. Né? Que é exatamente, né? Por isso que o nome, né? Rampa, degrau, ela vem dessa definição gráfica aqui. Ok? A parábola, então, se a rampa era t, parábola t quadrado. É a mesma coisa. Então, antes, né, de iniciar o tempo, ele é igual a zero, e depois é t quadrado. E dividimos, né, a transformada de Laplace de novo por s, s ao cubo. Então, vejam que a gente tem sempre isso. Né? Então, veja que essa é a padronização. Se a gente quisesse fazer uma entrada, né, cúbica, né, seria 1 sobre s quadrado, né, e assim por diante. E a gente tem sempre essa relação aqui, 0 e aí, né, t quadrado, aí se fosse a cúbica, 0 e t cubo, né, e assim por diante. Mas a gente para na parábola porque ela já representa muito bem, né, um comportamento não linear, já de uma entrada não linear. Então, vou voltar aqui, né, para falar agora exemplos, né? O que poderia ser fisicamente falando o que acontece? Eu falei que o impulso é uma martelada, né? E o degrau, o que seria o degrau, né? O degrau é quando você liga um equipamento, né? Por exemplo, você ligou o equipamento, ele estava desligado, parado, né? A hora que você ligou, ele chaveou para um estado, né? Por exemplo, de tensão,
que ele vai se manter ali. Então, como que é essa mudança, né, desse zero para um valor estável ali, né, vai fazer o sistema se comportar, né? O que essa mudança vai ocasionar, né? Então, essa variação, né, é o degrau, ok? É um liga e desliga. O rampa, ele é uma referência que é linear, né? Então, a gente está mudando linearmente uma referência, então sem grandes movimentações. Então, se você vai fazer uma movimentação bem devagar, você pode considerar a entrada rampa como uma entrada que já vai te dar uma boa noção, né, do que você pode esperar para essa movimentação, né, Aí depende do acionamento que você quiser fazer, né? Um acionamento de um torno que começa com velocidade baixa e vai aumentando aos poucos, bem devagar, né? Ou um robô que você quer fazer uma movimentação bem lenta, né? Uma rampa já é suficiente. E a parábola, ela vai ser para uma movimentação mais rápida, né? Então, se você quer, né, fazer uma movimentação mais brusca, né, uma referência que ela vai ter variações bem grandes, né, e rápidas, isso você precisa então analisar o sistema com uma entrada padrão parábola, ok? A gente vai ver como que a gente analisa isso um pouquinho mais para frente, tá? Não, né, fiquem muito com isso, como que faz isso, porque a gente vai ver, tá? Como que a gente faz essa análise utilizando essas entradas aqui. A entrada senoide foi como eu falei, né? Então é a mesma coisa, antes do tempo zero é zero e depois do tempo igual a zero, né? Aí maior que zero, vai ser seno. Então uma entrada senoide, a gente já está acostumado, só que ela vai ter a amplitude igual a 1, né? E a variação da frequência, né? Então quando a gente vai ver a resposta em frequência, a gente vai variar a frequência para analisar. Então, como eu falei, tem todo um estudo, né, em cima da resposta senoide. Então, isso a gente vai ver mais para o final do curso, ok? Então, quando a gente tem essas entradas, foi como eu comentei, né? A gente quer saber como que o nosso sistema vai se comportar. Então, ali ó, um exemplo, né, se as entradas do sistema de controle forem funções do tempo que variam gradualmente, né, de forma linear, é interessante que seja a rampa, né, que a gente quer ver a resposta para a entrada rampa, ok? Mas e se o sistema estiver sujeito a variações bruscas, né, e que vai acontecer ali, né, num determinado momento, né, um liga e desliga, né, a gente quer fazer a entrada degrau, né? Se é uma variação brusca mais contínua no tempo, né, ele continua se movimentando, é mais interessante então a entrada parábola. Então veja que a gente tem, né, que começar a analisar, né, se vai ter uma entrada brusca e permanecer, ou ele vai ter uma entrada brusca e vai variar no tempo, né? Então a gente precisa analisar o que a gente espera, né, para uma entrada num funcionamento real, entendeu? Então o impacto, né, já tinha comentado, né, uma martelada é o impulso. Então veja que, né, a gente tem que sempre pensar o que a gente espera do nosso sistema, como que é o funcionamento dele. Eu vou simplesmente fazer um liga-desliga, aí vai ser degrau. Eu quero que ele se movimente de maneira contínua, né? Então aí eu preciso analisar rampa, é muito contínua e tem movimentações bruscas, né? Aí parábola, entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar o que a gente espera do nosso sistema real para qual tipo de entrada que a gente vai querer analisar. Então, uma vez projetado, né, o sistema de controle, com base nesses sinais de teste, o desempenho do sistema em resposta a entradas reais geralmente vai ser satisfatório. Então a gente vai fazer análise para essas entradas padrão e a gente considera que uma entrada real do sistema ela é formada por, né, combinações dessas entradas padrão ou algumas relações, né? Então às vezes um pouco com amplitudes maiores ou menores, mas elas são similares. Então a gente acredita que o sistema real vai funcionar de maneira satisfatória, já que
ele se comportou, né, de maneira satisfatória para as entradas padrão. Os tipos de resposta, né, que a gente precisa observar quando a gente põe uma determinada entrada. Então, aqui tem um exemplo de um sistema quando a gente põe uma entrada degrau, ok? A gente vai ver essas entradas se comportando ali no MATLAB para um determinado sistema, né, para todas as entradas. A gente vai ver isso funcionando, tá? Então, podem ficar tranquilo que a gente vai ver isso acontecendo em todas as entradas, tá? A gente tem uma parte que a gente chama de resposta transiente e uma parte que a gente chama de resposta em regime, né? Ou resposta em regime permanente. A resposta transiente, ela acontece no movimento que é logo quando acontece a aplicação da entrada. Então, logo quando acontece a aplicação da entrada, a gente vai ver que o sistema vai ter um determinado comportamento que ele vai acontecer, né? Ele vai oscilar ali ou ele vai ter um tempo de acomodação, né? Antes dele ficar muito similar à entrada. Então veja, olha, a resposta em regime ela vai ser similar à entrada. Então veja que aqui tem até uma reta, né? Pontilhada, mostrando onde que está a entrada degrau aqui, né? Então o sistema ele vai ter um determinado ganho ali, né? Então a entrada degrau foi para 20, né? E ele se aproxima aqui desse 20, né? A partir daqui, mais ou menos, a gente vai ver que a gente tem uma definição, tá? Antes e depois também. A gente tem uma definição aqui, quantos por cento que a gente tolera dessa oscilação aqui do sinal, né? Para determinar o que é resposta em regime e o que é resposta transiente. Então, tudo que acontece antes disso daqui, né, que tem essa oscilação, é a resposta transiente. Depois que ele já entrou, né, numa determinada precisão aqui em torno dessa linha pontilhada, a gente chama de resposta em regime. A gente vai ver isso acontecendo em todas as entradas. O que acontece é que a resposta em regime ela tem a sua particularidade, né, muito similar, né, à entrada que você deu. Então, se você deu uma entrada degrau, a resposta ela vai tender a ficar como se fosse a entrada degrau. Né? Se você deu uma entrada seno, ela vai ter uma resposta seno. Mas antes de atingir essa resposta, né, ela tem essa parte transiente. Quando vocês estudaram lá em EDO, vocês viram que a gente que tem uma resposta que era a resposta homogênea da equação ou a resposta natural, né? Essa resposta homogênea ou natural, ela é intrínseca do sistema. Então ela vai depender do sistema, ela não vai depender da entrada que você deu. Então, independente da entrada que você deu, essa resposta vai acontecer. Então, por isso que é chamada de natural, né? ou homogênea, porque ela depende do sistema em si, ela não depende da entrada. Já a resposta em regime, ela vai depender da entrada, então por isso que ela é chamada de particular, porque ela depende, né? Ela é particular à entrada. Então, se for uma entrada impulso, ele vai oscilar porque tem a resposta homogênea, mas ele vai voltar para zero, porque depois do tempo zero, né, o impulso é igual a zero. Se for uma entrada rampa, ele vai, né, tender para uma saída, né, uma resposta como se fosse uma rampa. A gente vai ver isso acontecendo, né? Então, a resposta transiente ela corresponde à dinâmica do sistema. Então, você tem sempre lembrar isso quando a gente fala assim, qual que é a dinâmica do sistema? O que é a dinâmica do sistema? É a resposta homogênea. Muitas vezes, quando eu falei, lá em ASD, né, se vocês fizeram uma análise de um sistema, né, dando uma entrada impacto.
Por quê? Porque quando você dá a entrada impacto, lembra que eu falei lá em cima que a transformada de Laplace do impacto é igual a 1? Então, aquela resposta, como a entrada é igual a 1, né, aquela resposta que a gente tem quando a gente dá o impacto, ela corresponde puramente à dinâmica do sistema. Né? Porque se a transformada de Laplace é 1, né, você tem uma resposta particular que vai tender para 1 também. Né? Ela é 1. Então, na verdade, né, em Laplace que eu estou falando, hein, gente? Não é quando a gente faz a resposta lá, a gente vai fazer umas continhas assim também, né? A gente está multiplicando a nossa função de transferência por 1, tá? Então, a entrada em impulso ela tende para zero, sempre vai voltar para zero no tempo, mas o Laplace é 1, tá? Então, quando a gente multiplica ali a nossa função de transferência, a gente está vendo puramente a resposta homogênea quando a gente faz o impacto, ok? E como eu falei, né, a resposta em regime ela é similar sempre à entrada do sistema, ok? Então aqui a gente tem as referências que vocês podem utilizar e isso fique bem claro, a gente vai ver, para que isso fique bem claro, né, a gente vai ver isso tudo acontecendo no MATLAB também, tá? Até o próximo vídeo.